produzi um álbum e esse álbum gerou novos álbuns, inclusive tanto para fazer, clicando, e pessoas que têm fotos guardadas e queria transformar em um álbum. Boa. Aí minha dúvida primeiro é o seguinte: o cliente chega para mim com as fotos dele, só que eu não sei quem é o fotógrafo, como eu devo proceder ao finalizar? Eu tento descobrir quem é a pessoa que fez as fotos dele. Se ele não tiver como, eu faço esse álbum. Bom, vamos lá, cara. Deixa eu só entender. O cliente que você está falando é um cara que, sei lá, fez um casamento, um Ele viu meu ensaio. álbum, viu o álbum que eu fiz, e ele quer fazer que ele tenha umas fotos guardadas lá, Tá. E essas fotos guardadas digitais. lá, é de um Isso. evento? É do que é? Tem fotos que foi de um aniversário, de um Aniversário. bebê. É, Perfeito. E essas fotos foram feitas por um profissional. isso. Perfeito. Essas fotos, elas estão em alta ou em baixa? Ela tem um CD. Tá, perfeito. Mas a qualidade o tamanho do A arquivo, qualidade tá boa, tá tá em boa, alta. tá? Beleza, tá em alta. Pergunta número 2. Tem logo desse fotógrafo Não, na não foto? tem. Não. É justamente por isso, não tem como identificar ele. Tá bom. Então vamos lá. Se você tem, ó, veja bem, se Hum, tem dois grandes casos, na minha certo. opinião, tá? Isso não tá escrito na pedra, não, mas isso na minha opinião, chama ética, tá? Chama Uhum, ética. Então, assim, certo. de acordo com a ética do Kunz, que ética é uma coisa que, sei lá, de acordo com a ética do Kunz, eu faço de duas formas isso. Primeiro, se o cliente tem as fotos em alta, é porque o fotógrafo vendeu as fotos em alta para o cliente. Então o cliente pagou o que tinha que pagar, o que o fotógrafo cobrou e está com as fotos em alta. Numa vez que você está com as Certo. fotos em alta, você pode fazer o que você quiser com elas. Elas estão em alta. Você pode fazer uma foto 10/15, você pode fazer um álbum, você pode fazer um outdoor na beira da estrada. O fotógrafo te vendeu as fotos em alta. Eu, pelo menos, faço isso e considero que as pessoas façam isso também. Então, perfeito. Se está em alta, você está tranquilo, porque outro fotógrafo, outro design, outro diagramador pode utilizar sem problema nenhum, desde que o cliente deu ok. Certo. Caso número 2. Essas fotos estão em baixa e com o logo do fotógrafo. Se essas fotos estão numa qualidade baixa e com o logo do fotógrafo, significa que o fotógrafo que os fotografou talvez não tenha vendido aquelas fotos e sim tenha entregado como amostra. Sim. E talvez o cliente não pagou para ele essas fotos, ele só ficou com as amostras e não comprou mais nada. Nesse caso, eu, no seu lugar, não faria. E perguntaria assim, eu até faço o álbum, mas eu preciso dos arquivos em alta. Então vá lá, fale com o seu fotógrafo, peço os arquivos em alta, que farei. Aí eu faria a diagramação. Primeiro, ética. Número 2, Certo. sem as fotos em alta, não tem como você fazer uma diagramação e uma impressão de um álbum decente, né? Vai ficar uma bosta. Então não dá. Então, primeiro, por ética. E número 2, porque realmente, tecnicamente, não dá para fazer. Tá? Agora, Certo. número 3. Agora entra o N da questão. Uma vez que o fotografou e entregou para o seu cliente em alta, vendendo ou não, aquelas fotos são do cliente, mas sempre serão do fotógrafo. A autoria, o nome de quem produziu as fotos sempre deveria ser carregado junto. Então, se eu fosse você e tivesse que diagramar um álbum de um cliente meu que foi fotografado por outro fotógrafo, eu Uhum. diagramaria se fosse em alta, cumprindo aquelas dois quesitos, né, que é o quê? Ética e qualidade, diagramaria e no final colocaria duas informações. Fotografado por, colocaria o nome ou o logo do cara que fotografou, Uhum. diagramado por, colocaria o seu nome, o seu logo. Pequenininho, mas eu Certo. colocaria essa informação no álbum, como a gente costuma ter nos finais do álbum.
Cada álbum a gente tem num lugar diferente, tá? Não é sempre no mesmo lugar. Esse álbum aqui que eu peguei, o que acontece? Tá vendo? Ó? Essa é a frente do álbum. Então tá aqui uma foto, o nome do casal e pá. E aqui no final do álbum, normalmente eu coloco aqui embaixo no nosso logo. Esse aqui foi em cima, ó. Tá vendo? Robson Kunz. Ou seja, este álbum é assinado pelo Robson Kunz. Significa que tudo que está aqui dentro é feito por ele. Fotografia, diagramação, Robson Kunz. Quem é Robson Kunz? Robson Kunz não é eu, né? Robson Kunz é minha empresa. Uma empresa Robson Kunz Fotografia. Tem outra empresa, Robson Kunz Workshops. Tem outras empresas. Robson Kunz é uma empresa, não sou eu apenas. Certo. Por quê? Não fui eu que fiz esse álbum. Teve o trabalho meu, teve o trabalho do meu assistente lá, teve o trabalho do meu editor, o trabalho do meu diagramador, tá? E não importa se você vai fazer sozinho ou não. Então, Robson Kunz significa o quê? Uma empresa, ponto. Então tá aí. Se eu tivesse que diagramar, e eu já fiz isso lá atrás, diagramar um álbum de fotos de outro fotógrafo, o que eu faria? Eu colocaria no final aqui, fotografado por nome do fotógrafo, diagramado por o seu nome. Dessa forma, é uma forma justa para você e o seu cliente. E o outro fotógrafo, seu colega. Ética. É importante ter ética. Né? E por que eu acho que é isso? Porque, normalmente, quando isso acontece, as fotos não são muito boas, não. A impressão que eu tenho. Por quê? Porque se o cliente tivesse gostado do trabalho daquele fotógrafo, a probabilidade é que ele teria terminado todo o trabalho e a impressão do álbum com aquele fotógrafo. A coisa da minha cabeça, tá? O que eu acho. Certo. Também concordo. Então, normalmente as fotos não estão tão boas. Então, eu não vou botar meu nome em fotos que não são boas. Primeiro, Com não são certeza. minhas. Primeiro, por ética, porque não é minha, né, velho? Não é minha, não tem como botar meu nome. Claro. Número dois, não são boas. Então, eu recomendo você, coloca o nome do fotógrafo e o seu nome. Ah, mas o cliente não quer me dizer o nome do fotógrafo. Então, ele teve um problema. Então, eu não colocaria nenhum nome, mas assim, eu não Nem o colocaria o dele, seu. nem o meu. Exato, nenhum. Por quê? Porque eu acho que, cara, velho, colocar o seu nome é um risco. Claro, Você está com dizendo certeza. que aquilo foi feito por você, mas na verdade uma parte foi feita por você e outra parte não. Então não dá para pegar para, né? Entende? Tipo assim, Entendo, sim. não foi você, não fui eu, então não dá para botar nosso nome lá. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando. Valeu!